Modelo de chefia retrógrado e desestimulante. O presidente Gutierrez falou aqui na fala dele. Nós não queremos tirar nada de ninguém. O nosso projeto, na verdade, é para trazer alguma coisa. Porque nós não podemos ficar mais da mesma forma. Eu estava lendo um trabalho que fala sobre carreira única. E normalmente quando você faz um trabalho científico, você bota uma citação lá, né? E o cara botou uma citação lá. Insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então o que é que nós estamos procurando? Fazer diferente, para se ter resultados diferentes. Tá certo? Então, nessa perspectiva aqui, como que acontece hoje no nosso modelo de chefia atual? Vou citar um exemplo do Acre. Eu sou instrutor da academia. Eu dei aula para um rapaz lá de 23 anos, né? E ele terminou a academia dele e foi chefiar o município, que já tinha policiais lá com 30, 40 anos, né? Apenas era bacharel em Direito. E ele chegou lá, pegou um pipinaço e pegou um monte de situações que foi complicado para ele. O que é que nós estamos propondo? De que a pessoa ela consiga evoluir na sua carreira e, assim como acontece na ampla maioria dos países, que ele consiga se ver em uma carreira onde ele entra como inicial e consiga chegar no final da sua carreira. Hoje seria o chefe de polícia. Então, isso aí também vai resolver a questão da Polícia Civil. Nós estamos trazendo uma proposta onde o profissional ele seja parte de um processo e a gente vai ver que a questão das promoções elas são complexas, não são tão simples e vai permitir que o cara evolua a cada dia. Tá certo? Então, nós entendemos que precisa ser aperfeiçoado o modelo. Ok? Vamos lá. E aí, onde é que entra essa questão de eficiência, né? A gente colocou aqui já é uma parte da minuta, tá certo? Seção 2 das diretrizes. Nós temos aqui o parágrafo 3º, eu vou citar, só pincelar alguns aqui com vocês. As atividades desempenhadas pelo policial civil observam as seguintes diretrizes. Atendimento imediato ao cidadão. Se você for olhar lá no SUSP, eles copiaram da gente, tá? Porque a nossa minuta está pronta antes, né? Então, deve ser votado. Atendimento. Então, a gente trabalha o planejamento estratégico e sistêmico. Porque vocês têm um planejamento estratégico na Polícia Civil do Rio de Janeiro? Tem. Na do Acre, eles têm um plano de governo, mas não tem um planejamento próprio da Polícia Civil. Mas o que é que acontece com esse planejamento estratégico e sistêmico? Eles não se interligam, né? Tem alguém aqui que é da inteligência? Eu não sei como é que funciona no Rio de Janeiro, mas inteligência, se olha na maioria dos estados, parece que é aquele negócio assim longe, né? De tudo, né? São as estrelas, né? Quando eu trabalhava na inteligência, o pessoal dizia, ó, os inteligentes chegando, né? Na verdade, não é isso, né? É uma forma. E quando a gente está falando em forma, a gente está falando em planejamento. E quando a gente está falando em planejamento de uma instituição que tem uma lei orgânica nacional, esse planejamento ele precisa conversar. Ele precisa ser interligado. E o que a gente pretende aqui é colocar... Aí tem outras coisas lá, integração entre outros órgãos, que é o que o próprio SUSP fala, distribuição proporcional do efetivo está lá no SUSP também, interdisciplinaridade da ação investigativa. O que é que nós estamos propondo aqui? Nós estamos propondo que aquilo que o SUSP está dizendo, que a gente consiga fazer institucionalmente no que se refere à Polícia Civil. Tá certo? E aí a gente parte do pressuposto de que essa organização hoje ela não existe. E a gente precisa começar a implementar algumas coisas dela. Mas a gente precisa fazer com que o nosso projeto ele deixe de ser projeto para se tornar uma realidade. E se a gente não conseguir de imediato, e a gente não vai conseguir, obviamente, porque tudo é um processo, fazer com que ele seja tramitado, aprovado, né, e coisa e tal, a gente vai conseguir fazer com que ele faça parte do cotidiano da nossa história. E dizer, não, precisa mudar. Certo? E eu vou falar mais com vocês sobre isso lá na frente. E aí a gente tem outras coisas também, né? Que é a cooperação e compartilhamento das experiências, prevalência da competência territorial, especialização. Então nós traçamos as diretrizes e a partir dessas diretrizes as polícias civis estaduais fazem o seu próprio planejamento, sua própria lei, baseado numa matriz que hoje nós não temos. Certo? E aí vamos agora para complexa, intriguenta, né? Aquele que traz algumas situações que para nós incomoda e para a sociedade hoje existe alguns paradigmas que precisam ser quebrados, mas principalmente a gente, antes de quebrar paradigmas, a gente precisa levar a compreensão. E eu vou discutir um pouco com vocês sobre isso. Polícia Militar. Há, a nível nacional, uma invasão velada ou assintosa das atribuições da Polícia Civil.
Não sei como é aqui no Rio de Janeiro, mas eu vou comparar estados, tá certo? Tem estados que fazem um trabalho, e aí a Polícia Militar com a sua P2, eu não sei se aqui tem o nome de P2 também, né? Faz o trabalho com a sua P2, e aí a reportagem diz assim: Polícia Militar apreende, sei lá, 1 quilo de cocaína depois do trabalho da sua investigação. Certo? Matériazinha bacana, ninguém dá entrevista, só aquele negócio filmado lá. Beleza, isso é o que eu chamo de velado, mais ou menos velado, né? Aí tem o assintoso, que tá lá a mesma apreensão, aí vai o oficial da PM. Não, porque nós estamos há 2 meses investigando esses indivíduos, e esses indivíduos, papapá, e o cara está cometendo um crime dizendo na TV que está fazendo isso. É ou não é? É. Se a gente for identificar quais são as nossas atribuições constitucionais, lá está dizendo que eles sim trabalham no inquérito policial militar. Inclusive agora com algumas restrições, fizeram uma mudança agora, né, por conta do Exército, da Polícia Militar, o que é um, o que é do outro. Mas existe hoje essa questão da Polícia Militar. E aí nós estamos hoje vivendo uma situação um pouco complexa, como instituição. Né? A Polícia Civil, desde 88, ela vive um conflito interno e externo. Qual é o interno? Esse menino aqui é meu, tu não se mete aqui no meu trabalho, porque isso aqui só eu posso fazer e ninguém mais pode. Que é a chamada que a gente tem hoje, no entendimento, inclusive, diverso de autoridade policial. Vocês sabem que lá no Tocantins e lá no Ceará, estou falando Tocantins aqui de novo, Tocantins no Ceará existe uma regulamentação da Corregedoria de Justiça lá, que diz que todo mundo é autoridade policial. Já viram isso já? PRF, policial militar, todo mundo é. Mas peraí, não existe uma Constituição que diz como é que funciona esse negócio, de repente uma Corregedoria de Justiça diz que todo mundo é autoridade policial. O que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos sendo atropelados em nossas prerrogativas. E a gente precisa decidir, ou a gente se une para ver como é que a gente consegue consertar a nossa instituição e, obviamente, trazer benefícios à sociedade, ou a gente vê ela se esfacelar e ser atropelada por outras instituições, que são os externos que estão nos atacando todos os dias. E eu vou falar mais sobre isso com vocês aqui. Ó. Ministério Público. Entusiasta do ciclo completo. Eu vou até guardar o controle porque eu gosto dessa parte. Né? Quando você vai conversar com um cidadão que não é nada na segurança pública, é apenas um usuário, é o nosso cliente, ele sabe pouco de segurança na prática. Mas tu começar a conversar com ele, ele vai dizer assim, não, cara, a saída para a segurança pública é o ciclo completo. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Aí tu pergunta para ele, mas o que diabo é ciclo completo? Aí ele faz que nem o Chicó e o João Grilo, né? Não sei, só sei que foi assim, né? É mais ou menos assim. Não existe um entendimento, mas hoje ficou institucionalizado na sociedade como se fosse a saída para os nossos problemas de segurança pública. Não sei se vocês já participaram de algum debate, alguma audiência pública. Eu tive a oportunidade de participar como aquele que vai falar também. Quando eu cheguei lá, cara, era só policial militar. Eu falei assim, pronto, vou apanhar aqui, né? Como é que eu vou falar contra o ciclo completo se aqui só tem estrela? Mas eu vou lá, vamos ver minha hora, né? Aí eu vi lá os caras dizendo que teve ciclo completo e tal. Aí quando eu peguei o microfone, eu falei assim, eu acho que o ciclo completo é um tiro no pé. Aí sabe aquela hora quando todo mundo vira assim para ti? Explica, né? Simplesmente o que eu falei lá e o que eu venho falando. Eu disse logo no começo que a Polícia Civil ela é extremamente o quê? Ineficiente nas nossas atribuições. Pergunto para vocês, a Polícia Civil pode fazer ostensivo? Pode ou não pode? Pode. Pode. A Polícia Civil pode fazer ostensivo. Mas, mantendo todas as variáveis tranquilas, que na segurança é meio que impossível, nós não fazemos. Pelo menos eu já... O Acre ele vive antes de 2014 e depois de 2014. Né? A nossa realidade mudou totalmente nos últimos 3, 4 anos. Mas nós, na prática, não fazíamos, vez e outra, uma operaçãozinha e tal, mas fardado, né? Do jeito que o senhor falou. Mas na prática nós não fazíamos. E por que nós não nos dedicamos a isso? Se nós temos o ciclo completo? Vou repetir. Porque nós somos extremamente ineficientes naquilo que é nosso, a rigor, as prerrogativas constitucionais. Agora eu pergunto para vocês, a Polícia Militar, e eu não estou falando mal de profissional nenhum aqui, até porque está gravando, né? A Polícia Militar é eficiente na prevenção do crime?
Então, para ver se eu entendi, o ciclo completo é a saída para a segurança pública. E a gente enxerga uma polícia civil ineficiente que tem a prerrogativa de fazer o ciclo completo, mas não faz. E nós temos uma polícia militar que, na prática, é ineficiente, aí tem toda uma estrutura para dizer o porquê que ela é ineficiente, porque o crime não diminui, não é verdade? E aí todos os órgãos de segurança entram nessa matemática, mas quer o ciclo completo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, fora da câmera aqui. Salário. Por isso, me dá aqui a atribuição do delegado que o oficial vai tomar de conta. Me dá aqui a tua investigação porque eu vou tomar de conta. Agora eu pergunto para vocês. Eu já vi policial dizer que é a favor do ciclo completo. Pensa só, quem trabalha numa delegacia lá, ele cuida de homicídios, tráfico de drogas, bacana. Concordo com você, cuido disso. Mas 50% ou mais da nossa demanda é a briga do vizinho. É o varal que foi amarrado na cerca lá, no ar que tem muita cerca, né? Agora vamos aqui trabalhar a realidade. Ciclo completo, PEC 51, já ouviram falar? PEC da Polícia Cidadã. Que nome lindo. Eu vou até colocar aqui o próximo slide. Aí vocês vão pensando sobre ele depois. PEC 51 fala que todo mundo vai ser igual perante a lei, né? Todo mundo vai fazer tudo, tal, tenta organizar lá de uma maneira muito incipiente. Agora vamos lá, se deu o ciclo completo para a Polícia Militar. Pergunto para André, a Polícia Militar, ela vai cuidar do extravio? Ela vai cuidar da briga de vizinho? Ela vai cuidar da ameaça, do vir de fato? Não, meu irmãozinho. O que é que eles investigam hoje? Vai lá ver. É homicídio, é tráfico de entorpecentes, é latrocínio. É isso, porque eles querem aquilo que dá visibilidade. Simples. E aí chegou-se, aí nós temos que fazer uma retrospectiva histórica, porque esse prédio aqui é histórico, né? Então, sem história não se vive. Então, se a gente começar a fazer uma análise lá, por que o ciclo completo hoje veio como o pai de todas, né, todas as soluções? Porque eles conseguiram institucionalizar isso socialmente, mesmo ainda não legalmente. Então, falando um pouco do que o André estava dizendo, por isso que eles querem, um projeto de emenda constitucional, é para mudar tudo. Para dizer que todo mundo é o pai dos meninos, entende? Só que aí vai ter o oficial e o delegado assumindo a prerrogativa de deliberação com relação a essa questão de autoridade. Leiam a PEC 51 e se arrepiem. Congresso Nacional, mais de 20 projetos que versam sobre o sepultamento da PC. E outros que visam sobre a esculhambação dela, desculpa a expressão, né? Então a gente precisa começar a pensar que essas casas legislativas, que começou a aprovar a rodo um monte de projetos de segurança pública, vocês já leram já o que foi aprovado lá já? Estão acompanhando? Acompanhem, porque nem tudo é bom. E nem tudo que tramita vai mudar a segurança pública, muito pelo contrário. Então a gente precisa ter esse conhecimento e por isso o trabalho do Sindipol Rio de Janeiro, que já tem sido para nós uma referência a nível nacional, no que se refere a dar publicidade a isso, a tratar isso com a sua categoria para nós, essa experiência aqui de estar aqui é fantástica. Porque vocês precisam começar a ser entusiastas, assim como ter os entusiastas completos, começar a ser entusiastas de uma proposta que é efetivamente dos policiais civis. E que efetivamente também traz melhorias na forma de atuação da Polícia Civil. Tá certo? Vou dar um exemplo. Nós temos hoje dificuldades no que se refere a isso aqui. Vocês já viram, são quase 300 páginas, mas o relatório do Código de Processo Penal, a reforma dele, não é uma coisa boa, não. Não é. Tem que se discutir muita coisa lá, mas se a gente for observar lá, nós vamos ser diminuídos, e eu não estou falando da categoria policial civil como um todo, eu estou falando só dos escrivães, dos oficiais de cartório, né? Dos oficiais de cartórios, investigadores, que a gente vai ser. Vou dar um exemplo, lá a lei orgânica do Sindicato do Pará, do Estado do Pará, da Polícia Civil, trata a autoridade policial e agente da autoridade policial. Então, algumas leis orgânicas já falam sobre isso quando o Código de Processo Penal fala autoridade policial. E essa organização está diminuindo a nossa representatividade como agentes sociais dentro do que se refere à investigação criminal. Tá certo? Então, vamos lá, vou tentar adiantar mais, tá?